Boa noite. Vinho, sabor, prazer ou saúde? O Globo Repórter de hoje investiga como a bebida mais famosa do mundo está se transformando em sinônimo de qualidade de vida. Dizem os médicos que ela pode nos livrar das placas de gordura que entopem nossas artérias. No programa desta noite, vamos descobrir que é possível até emagrecer tomando vinho. O Instituto do Coração testou em coelhos o poder do vinho associado a uma dieta altamente calórica. O resultado surpreendeu até os especialistas. E quem já viveu quase 100 anos garante: suco de uva e vinho são aliados poderosos na batalha pela eterna juventude. O grupo de amigos celebra o encontro. Taças de vinho são erguidas num gesto festivo e vozes animadas repetem juntas o velho brinde. A saudação nunca foi tão verdadeira, pois é isso mesmo que médicos e pesquisadores estão descobrindo. Uma taça de vinho esconde mais do que sabor e prazer. É uma fonte de saúde. As uvas saem das lavouras e vão direto para as bancadas dos laboratórios, consultórios e hospitais e se transformam em receita médica. Passa um fax para a gente ver os preços, a gente vê como é que estão os preços desse fornecedor de frutas. Augusto sabe tudo sobre comida. Preparar, comer, comprar. Há 20 anos, trabalha com alimentação. É o responsável pela escolha dos fornecedores e das mercadorias usadas num restaurante em São Paulo. Cercado de tentações, passou dos limites. Como gaúcho e descendente de italianos, a gente gosta de uma boa carne gordurosa, picanha. Resultado: colesterol nas alturas. Te assustou? Assusta, né? Porque a gente fica preocupado, né? O colesterol realmente é uma coisa gravíssima, séria, né? Ordens do médico. Mudança radical. Alimentos mais leves e saudáveis e novos hábitos. Ele me recomendou uma taça de vinho tinto no almoço e uma taça de vinho tinto no jantar. Quer dizer, um paciente seu que tem o hábito, por exemplo, de tomar uísque, o senhor pede que troque pelo vinho? Eu faço isso com frequência. Aliás, 99,9% dos meus pacientes já são estimulados a trocar. Medida simples, resultado comprovado. O vinho fez despencar a taxa de colesterol de Augusto. O meu colesterol, no começo do ano, dia 9 de janeiro, ele estava em 281. No dia 23/4, ele já baixou para 217. No dia 17/8, novamente voltei, foi para 201. Tem um exame que não está em minhas mãos, que foi o último que eu fiz, que já está em 180. O vinho ajuda, mas na dose certa. É o chamado consumo moderado. Uma taça de 100 mililitros para as mulheres e 2 para os homens. Os médicos assinam embaixo. O senhor bebe regularmente? Eu bebo regularmente e moderadamente vinho. E o senhor acredita que isso lhe faça bem? Eu tenho certeza, e os trabalhos científicos têm demonstrado isso. Estamos no laboratório de aterosclerose do Instituto do Coração em São Paulo. Aqui, 16 pacientes, todos com altas taxas de colesterol, foram submetidos a um teste como este, de reatividade vascular, um método que avalia a capacidade de dilatação da artéria do braço. Pode-se dizer que o que acontece nessa artéria é muito semelhante ao que se passa na artéria coronária. Cada paciente fez uma primeira medição. Depois ficou 15 dias tomando vinho e suco de uva em quantidades controladas pelos médicos. O índice de dilatação normal dessa artéria é de 8 a 10%. Mas na segunda medição,
Os resultados surpreenderam. Quando eu dou vinho ou suco de uva, o que nós vimos? Que a capacidade do vaso dilatar foi acima de 14%. Então nós tivemos uma variação a mais de 4%, além do que o vaso conseguia dilatar sozinho. Mas como o vinho age no coração? É a questão que intrigava o cardiologista Protásio Lemos da Cruz, do INCOR. O ponto de partida de suas pesquisas, como as de outros cientistas em vários países, é o que acontece na França. Em todos os países há uma relação direta entre a quantidade de gordura que as pessoas comem na dieta e a ocorrência de doença coronária. Quanto mais gordura, mais doença coronária e mais morte por causa disso. E na França é um pouco diferente, pelo menos em certas regiões. Quer dizer, as pessoas comem grande quantidade de gordura e a mortalidade por doença coronária é baixa. A explicação poderia estar no vinho que os franceses têm o hábito de beber regularmente. Para comprovar a teoria, foram convocados 3 grupos desses simpáticos colaboradores. O primeiro grupo de coelhos foi alimentado com uma dieta rica em colesterol. O segundo grupo recebeu dieta igual, mas uma dose de vinho tinto, equivalente a 2 taças no consumo humano. E, finalmente, o terceiro grupo foi alimentado da mesma maneira, mas consumiu vinho sem álcool para esclarecer uma dúvida. Era o vinho ou era o álcool o responsável pelo efeito? Depois de 3 meses, as consequências eram visíveis na artéria aorta dos coelhinhos. 67% da área da aorta estava coberta de placas de aterosclerose só com a dieta. Nos animais em que nós demos dieta e vinho, essa percentagem se reduziu a 37%. E no grupo de animais em que a gente deu os produtos não alcoólicos do vinho, isso se reduziu a aproximadamente 45%. Mas um dado em especial chamou a atenção. A dieta fez o índice de colesterol subir muito nos 3 grupos. No grupo de coelhos que tomou vinho, o colesterol não baixou, mas as placas de gordura se formaram em quantidade muito menor. Para entender esse mistério, precisamos conhecer 2 elementos de nomes estranhos contidos no vinho tinto: o resveratrol e os flavonoides. O resveratrol previne a formação de placas de gordura nas artérias. E os flavonoides são antioxidantes, inibem a formação dos radicais livres que provocam o envelhecimento das células e, por consequência, deixam o organismo mais vulnerável às doenças. A prova final da eficácia desses elementos químicos veio com voluntários. O mesmo teste feito em coelhos foi aplicado em homens e mulheres. Os resultados foram iguais: diminuição nas placas de gordura sem alteração de outros índices. E também, de uma maneira semelhante ao que nós tivemos nos coelhos, não houve nenhuma alteração de colesterol, de açúcar, de triglicérides, de LDL ou de HDL, de nada, durante esse período de observação. Então, a conclusão que nós chegamos com essas coisas é que o que há de realmente importante no vinho tinto não é o álcool, são os flavonoides que estão lá. Mas se o vinho faz tão bem para a saúde, e o que importa nele é a uva e não o álcool, por que não adotar o suco de uva? Porque trabalha. A resposta pode vir desta clínica geriátrica de Porto Alegre, onde a PUC do Rio Grande do Sul pesquisa o poder do suco na dieta alimentar. Tomaram um suquinho de uva, tava gostoso? O senhor Fernando também tá tomando? Não tem tomado 3 vezes ao dia. Ah, ótimo. 33 pessoas com idades entre 68 e 99 anos vivem na casa. Além do cardápio saudável, no fim do ano passado, uma novidade foi incluída nas refeições: um copo de suco de uva 2 vezes ao dia. A intenção é aumentar o HDL, o chamado colesterol bom,
e baixar o índice de colesterol total. Todo mundo gostou. Isso já está se tornando um hábito e nós estamos nos sentindo muito bem dispostos. Simone acompanha a pesquisa dia a dia. Os resultados finais só saem em 2 anos, mas os primeiros números já entusiasmam. E essas evidências mostram que alguns idosos que tinham um HDL em torno de 38 a 40 passaram para 45 a 48. Então são bem animadores essas primeiras evidências. O colesterol total também teve uma modificação. Também teve uma diminuição. Baixou de 200, 190 para 170. Mas enquanto lá embaixo, no refeitório, o grupo tomava lanche, aqui em cima, nos quartos, nós descobrimos uma informação valiosa. Tem gente que, além do suco, está tomando um copinho de vinho mesmo. Inacreditáveis 94 anos. E um hábito de tomar vinho que começou muito cedo. A gente era melhor, era suco de uva. Depois do suco de uva a gente ficou maior, não é? Então era um pouquinho de vinho, mas sempre assim, pouquinho. Perfeitamente lúcida, muito conservada, Dona Rosa não se queixa de nenhuma doença e vive feliz essa etapa da vida. Faz planos de chegar aos 100 anos e recomenda uma dose diária de vinho faz muito bem para o corpo e para a alma. A senhora acha que todas as pessoas, se não tiverem problemas de saúde, deviam tomar um copinho para ficarem bem? Mas eu creio que sim, porque em França parece que ela tem pessoas muito velhas e que estão perfeitamente sanas e tomam vinho todos os dias. Se tomar moderadamente não pode fazer mal. Eu estou convencida, eu não estaria morta. Dona Cassalina, 99 anos bem vividos, concorda. O vinho é seu companheiro nesta longa jornada. Sempre quando saem reuniões assim, eu sempre tomo, né? Não chega a ficar um pouco tonta, de jeito não? Nenhum. Não? E não fica mesmo. Prova é a grande performance que Dona Cassalina guarda para o final. Casinha, mostra pra ele como é que se põe as mãos no chão. Assim, mostra aquele exercício que faz botar as mãos no chão. É possível emagrecer tomando vinho? E uma cena que parece ter saído de um livro de história. Tirar com os pés o suco da uva. Veja a seguir. Notícia boa para quem está em guerra com a balança. É possível perder peso tomando vinho. E não se trata de nenhuma daquelas dietas milagrosas que aparecem a cada verão. É estudo sério, comprovado por vários endocrinologistas. Fernanda está aí para provar. Já perdeu 7 quilos fazendo uma dieta que inclui 2 taças de vinho por dia nas refeições principais. É um novo sabor, aquele cardápio obrigatoriamente magro. Quando a gente faz dieta, você já tem aquela coisinha pronta, que é o verde, a verdura cozida, crua, um bife. Então não, é uma dieta mais tranquila. E ainda sabendo que você pode tomar uma bebida que vai te trazer benefícios, né? Então, associa o útil ao agradável. Dá um saborzinho. Dá um sabor especial, Claro que em cada copo estão guardadas perigosas calorias. Vamos aos valores. Uma taça de 100 mililitros de vinho tinto de garrafa tem em média 80 calorias. A mesma quantidade de vinho branco tem um pouco menos, 70 calorias. Mas cuidado com o vinho do Porto.
bem mais adocicado, um cálice de 60 mililitros vale 180 calorias. Para poder incluir o vinho no regime, o candidato a magro vai ter que fazer trocas. 100 ml de vinho tinto, por exemplo, dão entre 70 e 80 calorias. E você trocar isso equivale mais ou menos a trocar uma colher de arroz e feijão por uma taça de vinho. O homem e o vinho têm uma história de amor que já dura 7.000 anos. Em alguns lugares, essa paixão é mais ardente. Os franceses bebem 56 litros de vinho por ano. Nos trópicos, fazemos tudo um pouco mais devagar. Os brasileiros tomam um pouco menos de 2 litros de vinho ao ano. Mas muito ou pouco, beber vinho é uma arte. O bom bebedor de vinho é aquele que toma o vinho no momento certo, na temperatura certa e na quantidade certa. Patrick sabe tudo sobre vinhos e fez do seu conhecimento profissão. Ele é sommelier. Embora não descarte os grandes produtores, ele tem uma teoria. Quanto menor a produção, melhor o vinho. O vinho de pouca quantidade é o vinho normalmente que é bem feito. A família Betu sabe disso. A produção de vinhos faz parte da história da família aqui no Brasil. Algumas dessas parreiras são centenárias. Já estavam aqui quando seu Augusto nasceu em 1915. Foram plantadas pelo avô e pelo pai dele, que vieram de Gênova, na Itália, e se instalaram aqui em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Hoje, com 90 anos de idade, seu Augusto só observa o trabalho dos filhos e netas, mas se lembra que já suou muito a camisa por aqui. Quando a gente trabalha com amor, não cansa. Na região do Vale dos Vinhedos, onde ficam as grandes produtoras de vinho do Rio Grande, os Betu se destacam exatamente por remarem contra a corrente. Preferem permanecer pequenos. Produzem apenas 5.000 garrafas de vinho por ano. A área cultivada na fazenda não chega a 1 hectare. E os métodos de produção, em nome da qualidade, não se modernizaram. O preparo do vinho começa imediatamente aqui na cantina da fazenda. E o melhor, é feito à moda antiga, da mesma forma que faziam os velhos imigrantes italianos. E lá vão eles, como já faziam outros homens e mulheres, milênios atrás, ao longo da história dos povos. As uvas vão sendo esmagadas e logo se vê o primeiro suco, denso, escuro. Por que o senhor prefere esse jeito de fazer o vinho? No início era por tradição. Atualmente porque se descobriu que tem certas vantagens no resultado do vinho. Que a gente não agride o engaço, as sementes da uva também são machucadas e com isso a gente evita transmitir algum gosto ruim ao vinho. É uma espécie de dança, um ritual. Toda a cantina se enche com o perfume, mas não é uma brincadeira. Equilibrar-se aqui dentro e ficar pisando continuamente é um esforço grande. Vale como uma ginástica? Vale sim. Você perde algumas calorias. Você gosta de fazer esse trabalho? Mas não tem opção, né? O pai... Mas eu gosto sim, porque depois a gente prova os vinhos e vê que vale a pena todo o esforço. Mais do que colaborar para a produção de um bom vinho, todo esse empenho tem um sentido maior. Manter sempre vivo o propósito de tirar da terra prazer e saúde. As filhas e a sobrinha do seu Vilmar ajudam na produção. A paixão é igual,
mas os objetivos diferentes. A prima Rosângela estudou enologia. É a que mais se dedica à produção de vinhos. Tem a parte teórica, que a gente aprende em sala de aula, em visitas técnicas, mas a gente aprende bastante o dia a dia, que é o melhor aprendizado, dia a dia, estando ali embaixo das pareiras, que isso é um bom aprendizado. Você é apaixonada por isso? Pode-se dizer que sim. A filha mais nova de seu Vilmar está seguindo novos caminhos, mas não abandona a tradição da família. Eu sou formada em comércio exterior e fiz o curso de mecatrônica, então eu trabalho nessa área. Né? Não, na verdade, para mim é bastante um lazer ajudar a família nos finais de semana, nas férias, uma coisa muito boa. Ouvi dizer que você vai até estudar chinês, Exato, é isso? isso mesmo. Bem longe dessa coisa Mas de quem vinho, sabe né? lá na China não pode se fazer vinho também. E você, Larissa? Eu trabalho aqui também para ajudar a construir o sonho dos meus pais. Eu acho que todo pai quer ver a continuidade dos projetos de vida. Mas você gosta mais de tomar do que de fazer, Com né? certeza. A pequena adega guarda os tesouros produzidos pela família Betu. Produção tão pequena, de vinhos tão especiais. Há garrafas que estão aqui há muito tempo, esperando o momento de revelar seus segredos. O que nós vamos abrir? Vamos abrir um Riesling licoroso com 12 anos de idade. Já vai para os 13. Tem a opinião dos que estão conhecendo. Quem gosta desse vinho passa dos 90. Você sabia que o vinho brasileiro é um dos mais ricos do mundo em resveratrol? E o espetáculo da colheita no sul do Brasil? Daqui a pouco. Verão na Serra Gaúcha. Para qualquer lado que se olhe, a paisagem é a mesma. E de encher os olhos. Todas as videiras carregadas de uvas. Cachos imensos multiplicados por alqueires, hectares. O cultivo de uvas para a produção de vinho começou aqui no Rio Grande do Sul no final do século XVIII, com a vinda dos imigrantes açorianos. Depois vieram os alemães e, por fim, os italianos. Famílias que começaram a plantar ainda no tempo dos pioneiros, hoje têm descendentes da 4ª, 5ª geração à frente dos negócios. É chegada a hora da colheita e ninguém fica de fora. A família inteira vai encarapitada no tratorzinho que serve de transporte para as pessoas e depois para as uvas colhidas. Luiz Antônio está acostumado à lida desde os 12 anos. Está com 71 e guarda na memória a paixão do pai por um bom vinho. Ele tomava vinho na torneira, não era nos garrafão. Não era os garrafão, ia na cantinha e abria a torneira, se olhava assim e com a boca assim abria a torneira e tomava vinho. Seu Luiz espera ir tão longe ou mais que o pai, que morreu com 88 anos. E ele aposta que o vinho é o responsável pela vida longa. Nunca foi operado de nada, nunca baixei no médico. Eu digo a verdade, o dia que me falta vinho, eu acho que eu vou morrer. O trabalho na colheita é duro. Cortar cacho por cacho, cuidadosamente, o cesto preso ao pescoço, horas a fio. É preciso atenção, resistência, amor ao trabalho. Na parada, para repor as energias, a merenda tradicional. Pão, geleia, salame, queijo, tudo feito em casa. Para matar a sede, vinho, é claro. Mas essa hora da manhã, 9 horas, já tomando vinho? Ah, mas isso aí faz bem. É? Não é muito cedo? Não. O vinho começa às 9 horas da manhã e vai indo ao longo do dia até de noite. Tem às 9, tem meio-dia, tem de noite. O vinho não pode faltar. Anima o trabalho? Anima.
Dá uma vontade de conversar, cantar, fazer de tudo. É divertido embaixo das pareiras. Saúde, vitalidade, benefícios ao coração e combate ao colesterol. Já seria muito, mas tudo indica que o vinho pode fazer ainda mais por nós. A degeneração macular, quer dizer, essa doença que leva à cegueira das pessoas mais idosas, parece que é afetada beneficamente pelo consumo de vinho. Aí também há indicações de que Alzheimer, demência, mesmo a ocorrência de complicações de diabetes em indivíduos com diabetes não altamente descompensados, mas todas essas coisas parecem ser beneficiadas pelo consumo moderado de vinho. Em sistemas modelo, os pobres dos ratinhos, é induzido o melanoma, o câncer de pele, e é dado o resveratrol. Aqueles ratinhos que é dado o resveratrol, ela não desenvolve esse câncer. Resveratrol, o poderoso componente da uva, é uma das especialidades do químico André Souto, da PUC do Rio Grande do Sul. Ele analisou 36 amostras de vinhos tintos produzidos no Brasil com diferentes tipos de uvas. Calculou a quantidade de resveratrol e comparou com as de vinhos franceses. O resultado foi uma ótima surpresa. O vinho tinto brasileiro é riquíssimo em concentração de resveratrol. Na nossa pesquisa, o vinho ele só perde para os franceses. Mas tem que ver que não tem nada a ver com a qualidade do vinho, e sim com as condições climáticas onde é cultivada a uva. A concentração média de resveratrol nos vinhos franceses é de 5,06 miligramas por mililitro. Nos brasileiros, 2,57. É ainda na parreira que a uva adquire o resveratrol. A substância é produzida sempre que a fruta é ameaçada por pragas e fungos, situação comum em épocas de chuva. O resveratrol é uma espécie de autoproteção dos cachos. Os flavonoides não, são um componente natural. Já nascem com a uva, faça chuva ou faça sol. E o melhor, em vinhos finos ou no vinho popular, a dose de saúde não muda. Esse vinho é feito de uma uva que não é vinífera. E esse aqui é feito de uma uva que é vinífera, que é a Merlot, que tem a maior concentração de resveratrol, né, nesse tipo de varietal. Mas, se eu analisar no aparelho, a concentração é parecida. Não tem nada a ver com a qualidade do vinho. A uva foi ruim de beber, mas bom de resveratrol, é isso? Exato, porque aí não se pode associar qualidade de vinho com a concentração do resveratrol, que esse é outro departamento com os enólogos. O vinho branco é o primo pobre na dinastia da saúde. Tem quantidades bem menores de resveratrol. A explicação está no processo de fabricação. Assim que as uvas são esmagadas, as cascas onde se encontra o resveratrol são jogadas fora. Agora, pesquisadores tentam, em laboratório, virar esse jogo e aumentar a concentração da molécula, que é o sinônimo de vida saudável. A intenção é fazer um vinho branco tão rico em resveratrol quanto o vinho tinto. O engenheiro agrônomo Mauro Zanos, da Embrapa, no Rio Grande do Sul, desenvolve novas técnicas de fermentação, fazendo com que a casca da uva branca seja mais utilizada na produção do vinho. Nós vamos tentar nos aproximar do processo normal de elaboração de vinho tinto, que é esse aqui, onde a casca e a semente estão em contato com o líquido e durante o processo de fermentação acontece uma extração dessas substâncias contidas nessa parte sólida. No vinho branco, no processo normal de fermentação, nós não temos nenhum contato com a casca e a semente. Praticamente o contato é mínimo. Quer dizer, a casca vai ficar durante mais tempo em contato com o líquido e por isso vai transferir mais os produtos, os elementos que ela contém. Com certeza.
E o grande desafio desse processo é fazer isso de uma maneira tal que você não descaracterize o vinho branco normalmente produzido. As primeiras amostras não decepcionaram. Ainda não chega a ser tão rico quanto um vinho tinto. Ele se aproxima de cerca de 40% a 50% da composição em flavonoides de um vinho tinto. O que é mais do que suficiente para motivar alguém que tem preferência por vinho branco para passar a valorizar mais ainda esse tipo de vinho. A descoberta dos franceses. Vinho tinto melhora a circulação. E uma vinícola de quase 500 anos. Daqui a pouco. A qualidade do barril de madeira, polido e tratado pelas mãos do marceneiro Nicolas Luc, é um dos segredos do vinho mais antigo da França. O trabalho minucioso de origem medieval é reproduzido aqui desde a época do descobrimento das Américas. Este castelo virou uma fábrica em 1503 e o vinho, então uma exclusividade das refeições e das festas da realeza, começou a virar uma bebida popular. O primeiro dono do castelo viveu 101 anos, coisa raríssima naquele tempo. Os parentes e os empregados também tiveram quase um século de vida. O Jean-Philippe Delmas diz que assim o vinho começou a ganhar fama e ser bom para a saúde. A primeira referência dos benefícios do vinho para a saúde surgiu há mais de 500 anos e coincide com a história desse castelo, que ainda conserva aqui no porão as relíquias do passado. Algumas garrafas valem mais que ouro. As do século XVII não têm preço. São consideradas um patrimônio da França. Na época das caravelas, essas peças de museu eram a bebida preferida dos espanhóis e portugueses que passavam meses no mar. Os historiadores contam que, por isso, eles eram mais saudáveis do que os navegadores franceses, que eram proibidos de tomar vinho. Os franceses chegavam nos portos da América do Sul com a saúde debilitada, tristes, deprimidos e com os dentes cariados. Já os portugueses e espanhóis esbanjavam saúde e principalmente muita alegria. Quem conta essa história é o Dr. Alain Reynaud, um cardiologista que mudou de profissão por causa da paixão pelo vinho. Ele usou as economias de 28 anos de trabalho na medicina para comprar uma das vinícolas mais tradicionais da França. Ele acha que, como produtor de vinho, continua trabalhando indiretamente com a saúde das pessoas. Nós observamos que várias doenças podem ser evitadas com o consumo regular de vinho. Doenças como o infarto de miocárdio. Temos consciência de que o vinho contém substâncias que deixam as pessoas mais felizes e mais tônicas, ele diz. O Dr. Reynaud fala dos vinhos como se fossem remédios. Ele mostra os segredos do plantio com a intimidade de quem foi criado no meio dos vinhedos. O pai e o avô eram vinicultores na área rural de Bordeaux. Esta árvore tem 60 anos e nunca deixamos passar desse tamanho. Uma colheita pequena garante uma grande concentração de resveratrol, a substância mais medicinal do vinho, ele diz. A distância entre as árvores garante mais espaço para as folhas crescerem e, por consequência, uma melhor fotossíntese. Na fase da fermentação, a produção de resveratrol também é estimulada. Cada produtor tem uma técnica diferente. O Dr. Reynaud inventou um sistema de rotação dos barris. Nós giramos cada barril 2 vezes por semana durante 1 ano e meio. Isso é para evitar o depósito de resíduos do fundo e para garantir uma boa mistura de todos os componentes benéficos do vinho. Nós perguntamos para o Dr. Reynaud de onde ele tirou as certezas de que o vinho faz bem para a saúde. Minha avó morreu com 96 anos e meu avô com 94. Eles bebiam vinho diariamente e de forma moderada. Quer exemplo melhor do que este? E aqui em Bordeaux, todos têm uma história de longevidade na família, ele diz. Os franceses aqui de Bordeaux adoram leite, queijo, carne e alimentos com alta concentração de gordura. Apesar desse hábito de risco para a saúde do coração, o índice das doenças cardiovasculares em toda a região de produção de vinho é um dos mais baixos do mundo e a expectativa de vida uma das mais altas. Vários estudos tentam explicar esse fenômeno, que tem um nome famoso:
A expectativa de vida das mulheres aqui é de 84 anos e a dos homens, 79. E o governo quer provar cientificamente que o vinho é a melhor explicação para o paradoxo francês. Há 2 anos, o Ministério da Agricultura contratou estes 2 cientistas para estudar a eficácia da bebida mais tradicional do país no combate das doenças do coração. O médico Ludovic Drouet e o agrônomo Michel Bonneau estão usando 2 grupos de porcos para fazer os testes de campo. Eles escolheram os porcos porque eles têm uma nutrição parecida com a dos homens e porque também desenvolvem doenças coronárias semelhantes. Um grupo de animais recebe a mesma dieta dos homens. Uma farinha com concentração de lipídios e de proteínas de origem animal em altas doses. Esses alimentos forçam o aumento do índice de colesterol e provocam lesões da aterosclerose das veias. O outro grupo recebe a mesma farinha com a mistura de 1 litro de vinho desalcoolizado. Uma vez por mês, nós fazemos uma análise do sangue para ver a evolução dos 2 grupos diferentes. Numa observação superficial, a gente já percebe que eles sempre dão preferência à comida regada a vinho e que o grupo do vinho é bem mais dinâmico. Todos são enormes e parecem felizes com a vida. Tudo indica que isso vai se refletir na saúde das veias coronárias, diz o Dr. Ludovic. Depois de 2 anos de trabalho de campo, os cientistas começaram agora os testes neste laboratório especializado em doenças cardiovasculares. Os resultados preliminares já são conhecidos. O Dr. Ludovic explica que os 2 grupos de porcos alimentados com vinho e sem vinho desenvolveram lesões de arteriosclerose de gravidade e tamanho semelhantes. Não houve nenhuma alteração importante, mas no caso da trombose, as pesquisas mostraram que o consumo de vinho teve interferência positiva para a prevenção da doença. Podemos afirmar que o vinho reduz a formação de plaquetas que formam a trombose. Ele provoca um efeito anticoagulante, assim como de alguns remédios, como a aspirina. Mas há uma diferença importante. No caso específico da trombose, o vinho é mais eficaz que a aspirina, afirma o Dr. Ludovic. Os resultados definitivos serão conhecidos dentro de 3 meses. Vinoterapia. Sobre a pele, a bebida também evita o envelhecimento precoce? Daqui a pouco. Se um copo de vinho já faz tão bem, imagine uma banheira inteira para mergulhar e relaxar. A vinoterapia aproveita os benefícios dos milagrosos polifenóis da uva em forma de banhos e cremes. A técnica vem se espalhando em várias clínicas do Brasil. É uma terapia de combate aos radicais livres com função antioxidante. No uso dermatológico, a uva mais indicada é a Isabel. É a que apresenta maior concentração de resveratrol e flavonoides para a fabricação de cremes que atuam diretamente sobre a pele. A promessa é tentadora: prolongar a juventude, retardando os sinais do tempo. Os polifenóis são 10 mil vezes mais eficazes que a vitamina E e que a vitamina C tópica. Tudo isso? Tudo isso. A vinoterapia chegou ao Brasil há 2 anos. E seja pelo charme, seja pela novidade, vem fazendo sucesso. Resultado mesmo, só o tempo dirá. Consumir alimentos saudáveis, produzidos de forma mais natural possível, é uma tendência que cresce a cada dia no mundo todo. Aqui no Brasil já temos lojas e restaurantes especializados em produtos orgânicos, que são aqueles cultivados sem a utilização de agrotóxicos. Alface verde, roxa, palmito, vagem, brócolis e feijão. Pronto. Um prato para quem gosta de se alimentar de forma saudável e natural. E o melhor, tudo aqui foi produzido de maneira orgânica, sem nenhum tratamento químico. Para acompanhar a refeição, nada melhor do que uma taça de vinho.
mas sem sair da linha. E isso já é possível, porque já existe também o vinho orgânico. Esses barris gigantes guardam vinho feito de uma uva que passou longe dos agrotóxicos. Os órganos sintéticos, que são os agrotóxicos que estamos falando, foram inventados em sua ampla maioria depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, que são um processo relativamente recente. Então, aquilo que alguns especialistas dizem, mas tem um gosto diferente. Esse é o vinho. Recuperar o sabor verdadeiro de um produto que faz tão bem à saúde é o objetivo desse uruguaio que adotou o Rio Grande do Sul para viver. Você já sentiu um pouquinho? Perfumado ele é muito. Sim, sim, sim. É assim que o senhor abriu a garrafa. Isso é que é a parte que é interessante. Que com isso se resgatam os aromas e sabores originais. Não é? Tarefa difícil. A reação ao gosto diferente dos alimentos e bebidas nem sempre é positiva. Alguns consumidores acham este tipo de vinho intenso demais ou algo parecido, digamos. Na adega empoeirada, o pequeno reduto de vinhos orgânicos. É o começo de um hábito que já se torna comum na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Os vinhos sem agrotóxicos trazem de volta um gosto esquecido. Todos os orgânicos têm a característica de ter o sabor verdadeiro do alimento. E quer saber? Por surpreendente que seja, nós já esquecemos qual é o verdadeiro sabor de um tomate, o verdadeiro sabor de um morango, de uma manga ou até de uma taça de Cabernet Sauvignon. O Brasil produziu ano passado quase 600 milhões de quilos de uvas. O Rio Grande do Sul é o responsável por 95% da produção nacional, com uma área plantada de pouco mais de 385 quilômetros quadrados. Mas há plantações também em outros 6 estados, entre eles Pernambuco, Bahia e São Paulo. A área plantada no país todo vem crescendo ano a ano e a produção de vinho acompanha. Em 2004, foram fabricados aqui quase 357 milhões de litros de vinho. Cada garrafa dessas, consumida na dose certa, pode levar saúde, bem-estar e prazer a quem beber. Bom.